A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é: o mais importante não é o começo, mas o fim. Judas sentava à mesa com o Cristo e o entregou por 30 moedas de prata. O rei Salomão foi amigo de Deus e no final da sua vida foi infiel. Nós precisamos pedir ao Senhor Deus que aumente a nossa fé, para que nós possamos, ao longo de toda a nossa vida, combater o bom combate, assim como combateu o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Assim como o apóstolo Paulo combateu o bom combate e recebeu a coroa da salvação, nós precisamos chegar até o fim, combatendo o bom combate e, antes de darmos o nosso último suspiro, a gente colocar um sorriso nos lábios assim, com um sinal da certeza de que iremos para o céu. O mais importante é o começo e não o fim. Quantos relacionamentos não começaram bem e terminaram mal? Entenda, o melhor lugar para você estar é sob a proteção do Altíssimo. O Salmo 90, ou em outras traduções o Salmo 91, é um salmo de segurança. O Senhor Deus, Ele quer ser escudo de proteção para nós. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 19, ele deixa bem claro a luta que nós precisamos travar no nosso cotidiano entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne, ela traz a tendência à concupiscência. E o nosso espírito tem sede de Deus. E nós precisamos saciar a nossa alma de Deus. Precisamos pedir ao Senhor Jesus que nos revista de encorajamento, para que nós possamos caminhar sem deixar rastros de inferno. Muitos pastores, muitos padres, bispos, abortaram os seus ideais no ventre da covardia. E por que isso aconteceu? Porque não entenderam que o mais importante é chegar ao final de cabeça erguida, revestido da graça. Mas o mais importante não é como você inicia no seu ministério. Não, o mais importante é como você vai chegar até o final. Porque muitos começam bem, terminam e param no caminho. Muitos que entraram em um relacionamento sacramental, no final, do meio para o final, foi só turbulência. Foi um relacionamento, chegou do meio para o final, começou a surgir barulhos internos e externos, almas inquietas, tribulações terríveis. E por que isso aconteceu? Porque faltou a proteção do Altíssimo. Precisamos ouvir a voz de Deus. E por quê? Porque se você ouve a voz de Deus, é óbvio, você passa a ser direcionado pelo nosso Deus. E nós precisamos entender que ao longo da nossa vida, nós precisamos nos afeiçoar ao Cristo, que é a encarnação da humildade. Precisamos renunciar sempre à soberba. Precisamos canalizarmos a nossa vontade para o bem. Muitos canalizaram a sua vontade para o mal. Muitos canalizaram a sua vontade apenas para ter apetites
para saciar as suas apetites sexuais. E o que fizeram? Mentiram, enganaram os jovens e deixaram machucaduras na sua alma. O ser humano, ele tem uma tendência muito grande a ser dramaturgo. E quando ele quer enganar o outro, ele usa máscara. Por isso o Senhor Jesus bateu de frente com os fariseus, vós hipócritas. O que significa hipócrita? No grego significa máscara. Aqui na Grécia Antiga eles usavam máscara, né? E ali a máscara representava a personalidade do personagem. E por trás da máscara a personalidade do ator. E Jesus bate de frente, vós sois hipócritas. E quantos hipócritas não passam por nós? Veja, ser pastor, ser padre e ser bispo não gera a certeza da salvação eterna. E por quê? Porque são funções. Então veja, se você encontrou ao longo do seu caminho um padre hipócrita, ore por ele. Se você encontrou um pastor, eu sei que tem evangélicos que seguem o meu canal, orem por ele e não se nivele por baixo. Quantos homens não trocaram as suas esposas por uma mais nova? Começou bem, começou fazendo promessas e depois agiram de má fé. Aí é interessante você entender que os canalhas também envelhecem. Certa vez um professor de pedagogia disse assim, professor com doutorado, que estava ministrando aula para professores. Eu achei interessantíssimo o que ele disse. Ele disse assim, senhores professores, senhoras professoras, não tenham medo do óbvio. E por quê? Porque o óbvio também tem um sentido pedagógico. O mais importante não é o começo, é o fim. O apóstolo Paulo combateu o bom combate e recebeu a coroa da salvação. Precisamos combater constantemente a nossa soberba. Precisamos aprender a olhar para o outro com os olhos da bondade, da piedade, da misericórdia. Precisamos entender a importância de ser desenvolvido em nós a empatia. Precisamos entender a importância que o outro tem para nós e para Deus. O outro é a imagem e semelhança de Deus. Precisamos amar. E amor não é um sentimento. Amor é decisão. Decisão. Precisamos buscar ser santo. A santidade precisa ser almejada por nós diariamente. E o que significa ser santo? Ser santo significa ter um jeito diferente de ser daqueles que vivem segundo o mundo. É claro que eu estou falando não do mundo criado. Eu estou falando de um mundo onde a perversidade é atuante, onde o egoísmo é perceptível a todos. No Evangelho de São Lucas fica bem claro que o Senhor Deus resiste ao soberbo. Ser pastor, ser bispo, é apenas funções e não dão a eles o passaporte para o céu. E se você, ao longo da sua vida, se algum pastor passou por você e deixou rastros de inferno, peça ao Senhor Deus que te cure desse trauma. E nunca, meu irmão, nunca se nivele por baixo. E por quê? Porque na história nós tivemos grandes padres, grandes bispos, tivemos grandes pastores. Mas o importante não é o começo, mas o fim. O fim. Entrega a sua vida a Deus. E entenda, se um dia você
mendigou amor, hoje essa mensagem é para você. Para você entender que você é especial e que você não precisa nunca mais mendigar qualquer amor, porque Deus te ama de uma forma incondicional. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.